é impossível falar em cultura sem pensar nas relações midiáticas. A cultura e a mídia têm uma relação intrínseca. Na realidade, pensar processos midiáticos é pensar processos culturais. No meu trabalho, eu tomo como base a noção de cultura a partir de Raymond Williams, que vai discutir a noção de cultura como partilha de significação comum. No trabalho desse autor e de vários outros autores que vão seguir pensando as relações entre cultura e comunicação, uma dimensão vai estar sempre relacionada com a outra. E para eu analisar processos críticos de mídia, eu vou ter que levar em consideração não só os produtos da mídia de uma maneira geral, mas eu também vou ter que ter um olhar arguto para esses processos midiáticos, para a cultura que envolve esse tipo de produção e, ao mesmo tempo, para os estilos de vida que reproduzem essas relações culturais. Então, nesse sentido, o trabalho que pensa a crítica de mídia é também um trabalho que pensa a natureza cultural dessas relações e traz para esse campo do conhecimento, para esse campo da reflexão, as imbricações da mídia e da cultura, até porque é impossível pensar hoje nas relações sociais sem pensar as dimensões em que elas são atravessadas pela mídia. E a penetrabilidade da mídia na vida social é de fato significativa, é bastante intensa. A noção que a gente traz nessa discussão é a seguinte: a mídia, de uma certa forma, ela é pensada e a sociedade ela responde à produção midiática. Há um processo inequívoco de interação entre a produção midiática e o conjunto da sociedade, os indivíduos que olham para a mídia, que discutem a mídia, que colocam a mídia também como pauta, como conversação do seu cotidiano. Então é óbvio que numa interação mídia e sociedade há um conjunto de interpretações acerca do que significa a mídia, do que ela representa nesse cotidiano. Entretanto, é importante que se destaque que nem toda interpretação sobre a mídia é uma interpretação crítica. O Zé Luiz Braga, que é um autor também com o qual ele trabalha e que fala sobre esse sistema de resposta social, ele discute muito esse aspecto, né? As interpretações sobre a mídia são interpretações de diversos valores, digamos assim. Você pode ter interpretações menos sofisticadas, interpretações mais sofisticadas. Você pode ter apenas um olhar sobre a mídia a partir do uso e do interesse do consumo que as pessoas manifestam. Mas é importante que numa sociedade se discuta parâmetros e se chegue a condições de desenvolver leituras críticas e interpretações críticas dessa produção midiática. E para isso, não só o sistema de produção tem que ser pensado, tem que ser refletido, tem que ser democratizado, mas as formas de agenciamento dessas relações têm que ser pensadas. E também as pessoas, de uma maneira geral, que vivem as relações com a mídia e pensando também a dimensão pedagógica dessa relação, a dimensão educativa dessa relação, é importante que esses processos também sejam refletidos em projetos de formação, em instâncias educacionais
E também que essa acessibilidade a essa diversidade de produção midiática, incluindo conteúdos não só orientados, né, pela lógica mercantilizada, mas também conteúdos que levantem questões, que tragam apontamentos e perspectivas críticas acerca da mídia. Esse conjunto acionado, pensado, articulado e demandado pela própria sociedade, ele pode ser um referencial importante para que aspectos críticos acerca da mídia sejam analisados, sejam pensados e incorporados efetivamente, né, no cotidiano ou até em lugares específicos onde se pensa e onde se reflete a mídia na sociedade. Nós vivemos um tempo em que predomina aquilo que dois autores, né, o Dardot e o Laval, vão chamar de racionalidade neoliberal. Inclusive o Laval vai escrever um livro pensando exatamente a introdução desses valores neoliberais no campo da educação. Eu penso que para pensar criticamente a relação com a mídia, primeiro a gente tem que pensar a crítica como uma relação, como uma ação, como uma atitude que se volta efetivamente para desestabilizar ou para construir argumentos que contrapõem aos argumentos que estão dados como efetivos, como corretos, como inquestionáveis e como naturalizados na sociedade em que a gente vive. E hoje, pensar fora desse padrão neoliberal, fora desse sistema de competição absoluta, fora desse sistema onde fazer sucesso a qualquer preço, onde buscar subir na vida a qualquer custo, estabelecer uma competição entre parceiros de uma interação onde as pessoas deviam estar unidas buscando uma solução comum, é cada vez algo que a gente vê mais presente nos processos educacionais. Na relação entre os próprios estudantes, né, porque eles também vivenciam essa cultura neoliberal, naquilo que se cobra dele, naquilo que a sociedade apresenta como representações exitosas, está sempre clamando para que esses valores sejam revigorados. E nesse sentido, eu penso que uma crítica que questione os fundamentos dessa ordem, questione os fundamentos dessa sociedade, ele passa necessariamente pelo questionamento da ordem neoliberal. Pensar fora dessa perspectiva é pensar em novos enquadramentos, colocar de certa forma, em crise os fundamentos que têm levado, de uma certa forma, a um aumento da desigualdade, a um aumento da piora das condições de vida e, evidentemente, eu diria que toda a nossa juventude hoje olha para um mundo onde o futuro é praticamente turvo, diante dessas incertezas, diante dessas impossibilidades que se colocam quase que como uma fatalidade para o destino dessas pessoas mais jovens. E isso não é justo. Nós não podemos pensar processos educacionais, pensar perspectivas e políticas que sejam efetivamente inclusivas, possibilitadoras, formadoras de uma perspectiva autônoma de conhecimento, de formação e da condição de se formar sujeitos, cidadãos efetivos numa sociedade, na medida em que a experiência desses indivíduos, a experiência dessas pessoas é turvada por um cenário de completa desolação e incerteza.
Então, nesse sentido, trazer a crítica aos valores neoliberais, à sociedade capitalista e ao modo como ela lida com essa perspectiva, com esse imaginário presente principalmente nos nossos jovens, é um dever de quem está pensando os processos educacionais, orientando a sua crítica efetivamente para essa racionalidade neoliberal. Na realidade, a sociedade neoliberal, ela muitas vezes ela cria mecanismos para incorporar, vamos dizer assim, determinadas bandeiras e demandas por reconhecimento, seja no campo das relações homoafetivas, seja no campo das relações que promovem exclusão a partir da racialização das relações, e até trazendo causas, né, que poderiam ser percebidas como causas progressistas para o âmbito das políticas neoliberais. É preciso que os movimentos que estejam atentos para recolocar a questão do reconhecimento dos diversos grupos sociais que lutam pela sua autonomia, pela sua liberdade, também condicionem a essa luta a valores que efetivamente são possibilitadores das realizações humanas. E eles, evidentemente, estão no campo das lutas por reconhecimento, mas eles também devem estar no campo das lutas pela redistribuição, porque sem redistribuição de riqueza, sem que as pessoas tenham acesso a uma materialidade necessária, inclusive para que elas sejam sujeitos da sua expressão cultural, da sua produção cultural e das suas próprias representações, é uma necessidade que tem que estar sendo colocada e que tem que estar sendo pensada nas lutas por reconhecimento, para que elas não também fiquem subjugadas a lógicas muito específicas e não demandem também outros agenciamentos e outros, digamos assim, não toquem em questões que trazem problemas advindos de outras divisões sociais que tornem impossibilitadoras a ação e a formação e o reconhecimento desses sujeitos no mundo. Então, eu entendo que as lutas por reconhecimento, elas são fundamentais, porque elas dizem respeito à condição e ao modo de vida que as pessoas buscam o direito de ser nesse mundo, mas elas também têm que estar conjugadas com a luta pela redistribuição das riquezas, dos bens dessa sociedade, para que esse sujeito tenha condições de ser um sujeito sempre em luta pela sua completude, em luta pela sua realização, em luta pela sua autonomia, em condições de igualdade com as outras pessoas do mundo. Olha, se a gente está lidando com uma perspectiva crítica de mídia, eu entendo que não é possível pensar em desestruturar ou articular uma discussão que coloque em xeque os fundamentos sobre como a mídia funciona, quais são as principais representações que ela constrói, onde estão os principais valores nos quais ela investe. E ao fazer isso, e ao ter uma consciência sobre esse cenário, sobre essa realidade, é impossível não pensar no processo de descredibilização que a mídia passa
mediante a esses lugares mais críticos e mais atentos da sociedade para a atuação da mídia. Se a gente observa o que foi a mídia no Brasil nos últimos 50 anos, né, os grandes meios de comunicação, eles estiveram associados às piores atrocidades e aos piores crimes que se cometeram contra a população brasileira. Apoiaram a ditadura militar, quase que em seu conjunto. É evidente que depois houve, né, processos diferentes, houve readequações, houve um reposicionamento, digamos assim, dos grandes jornais, houve um reposicionamento até das emissoras de televisão em relação ao processo midiático. Em alguns momentos eles até conseguiram compactuar ou atuar em consonância com propostas progressistas. Mas o que marcou efetivamente a atuação da mídia nesse período foi o compromisso com os interesses estrangeiros dentro do Brasil, com o silenciamento diante das torturas que aconteceram no regime militar, esse silenciamento que permaneceu com as populações pobres, mesmo no período da democratização, e recentemente vimos a mídia fazendo coro com o golpe de 2016, que destituiu uma presidente legitimamente eleita, e compactuando também com processos que a gente observou que visavam interferir efetivamente no direito democrático das pessoas fazerem suas escolhas eleitoralmente, sem essas injunções e sem essa tentativa de controle da opinião pública exercido pela mídia. Claro que a gente tem que reconhecer que a mídia são atores políticos também em disputa nesse cenário, mas é evidente que nós não podemos continuar pensando a democracia brasileira apenas com esses atuais atores, com esses grupos centenários que dominam a mídia brasileira, sem que isso crie uma abertura para novas representações, para novos diálogos, para novas produções culturais, inclusive ampliando esse mercado cultural para produtores, para pessoas que pensam a mídia, para pessoas que pensam o cinema, que pensam o jornalismo, que pensam as representações culturais. Nesse sentido, pensar numa mídia, num outro cenário, é pensar numa mídia que resgate essa credibilidade, mas aí a partir de uma perspectiva democrática de relação entre consumo e produção, mas principalmente de pluralidade de produção e não monopólio de produção. Mas da forma que está e da forma que a gente tem observado o desenvolvimento da mídia nos últimos 100 anos, em particular nos últimos 50, quando a televisão passa a ter um papel importante e agora recentemente as redes sociais, é pensar num lugar marcado pela descredibilização, pela falta de credibilidade, né? E não há como pensar em superar isso e em construir efetivamente um outro padrão, um padrão efetivamente democrático, sem reconhecer a necessidade de uma democratização também dos meios de comunicação, que implicaria numa democratização também da cultura, retomando aquele ponto inicial que a gente discutiu, e democratização também da pluralidade de representações de um país tão diverso e tão rico nessa diversidade quanto é o Brasil.